Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Silvio Ramos e sejam bem-vindos ao Cirurgião Artista. Eu tenho aqui na minha mão o roteiro de como vai decorrer o curso e eu vou apresentar para vocês quais são os passos que nós vamos percorrer. Fundamentalmente vai ser baseado em 5 perguntas: por quê, o que, como, para quê e agora. Primeira pergunta será por quê? A gente vai discorrer sobre criatividade, pensamento cartesiano e algumas percepções. Por exemplo, a criatividade é que realmente move o mundo. A criatividade, inclusive, é o que mantém a vida. O pensamento cartesiano ele bloqueia a criatividade, porque ele segmenta tanto que a gente fica tão focado em detalhes que esquece do todo. E a visão do todo é um dos pontos fundamentais para estimular a criatividade. Outro grande problema que a gente vai trabalhar é que os olhos hoje eles só servem para medir e para identificar. Na verdade, nós temos uma comunicação cerebral que é baseada também em não verbalização. Ou seja, os olhos servem para se comunicar e para levar informação para dentro do cérebro para que essa informação seja trabalhada. E hoje isso está realmente muito bloqueado por conta desse pensamento cartesiano e analítico. A segunda pergunta é o que? O que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar o pensamento sistêmico, nós vamos trabalhar as percepções e nós vamos trabalhar a interação entre os conhecimentos. Esses 3 elos formam a criatividade. São os elos que integram a criatividade. Terceira pergunta é como? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar a arte e principalmente o desenho. Podemos utilizar também no meio do caminho alguma coisa sobre fotografia, mas o desenho é muito mais eficaz no trabalho dessas áreas. Porque ele faz o cérebro voltar a se comunicar dentro de si daquela forma não verbal que eu falei há pouco tempo. Então o desenho faz com que a gente tenha mais percepção, com que a gente consiga integrar os detalhes que foram percebidos e essa integração toda ela consegue compor um todo, uma visão geral. E é isso que falta, a gente sair do detalhe para o geral e a arte, através do desenho, consegue fazer isso. A quarta pergunta é para quê? Então, não adiantaria nada a gente estudar isso, desenvolver essas habilidades se não tivesse realmente uma prática, uma utilidade real. Nós vamos desenvolver com essas habilidades, melhorar os resultados do dia a dia, melhorar o resultado de diagnóstico, não simplesmente para dentistas, para médicos, mas diagnóstico de situações. Nós vamos melhorar nossa visão em relação às ocorrências. Nós vamos melhorar o design, não design no sentido de desenhar alguma coisa, mas no sentido do formato da solução. A melhor forma da solução a gente vai conseguir desenhar. Consequentemente, nós também vamos ter capacidade de melhores planejamentos dentro da área de cada um. E também, quando você tem um melhor design, uma melhor visão, um melhor design, um melhor planejamento, você tem uma melhor execução. Quando você também cuida de mais detalhes, nós temos uma condição de melhor execução. Então a gente vai aprender a analisar melhor a situação ou o caso, a gerar soluções melhores e de melhor design para aquela opção, para aquele problema, e vamos aprender a selecionar qual é a melhor opção entre essas soluções. E a última pergunta que nós vamos responder durante esse processo é: e agora? E agora? Qual é o próximo passo? O que eu faço? Então, durante esse decorrer, nós vamos entender qual é o próximo passo ao final, porque é um estudo continuado. Cada um vai para o passo seguinte de acordo com a sua necessidade. O cirurgião artista, na verdade, começou como um projeto para dentistas e quando eu fui mais construindo e desenhando ele, eu fui vendo que a gente pode utilizar para áreas em geral da nossa vida. Então o nome permanece cirurgião artista, porque todo mundo tem condições de ter um pensamento cirúrgico e ao mesmo tempo um pensamento artístico. Então o que nós vamos fazer com os conhecimentos e as habilidades desenvolvidas durante esse processo, isso realmente é individual, é de cada um, vai depender do contexto da sua vida, da necessidade que você tem atualmente. O que eu digo é que quem
desenvolve, desbloqueia os potenciais artísticos, não permanece a mesma pessoa, nem o mundo permanece o mesmo para eles. Então seja bem-vindo ao Cirurgião Artista.